Olá! O que leva os nascidos de mulher a obedecer cegamente aos chefes militares dos Estados, mesmo quando as suas ordens são para matar, roubar e destruir outros seres humanos e povos como nós? Por que não dizemos não? Olá! Este é o programa 78, parte 1, da nossa atualidade à luz da fé e da teologia de Jesus. Ao abrir, quero saudar-vos, como habitualmente, com a minha paz. Num mundo sempre em guerra, constantemente em guerra, mesmo quando parece que há algum silêncio das armas, há sempre um clima de guerra. Respira-se guerra por todos os lados. A paz é o bem fundamental, sem o qual tudo o resto, todos os outros bens são inúteis. Daí que saúdo-vos com a minha paz, essa paz que procuro viver, que procuro transmitir e que nos vem de Jesus histórico, o Filho de Maria. É a mesma paz, esta paz desarmada, esta paz que nasce dessa ligação, dessa união, desse coito entre a verdade praticada e a justiça praticada. O que leva os nascidos de mulher a obedecer cegamente aos chefes militares dos Estados, mesmo quando as suas ordens são para matar, roubar e destruir outros seres humanos e povos como nós. E por que não dizemos não? A nossa atualidade é neste particular reveladora. Deste início do terceiro milénio, a atualidade é particularmente reveladora. E é graças a esta obediência que a vida na Terra e a vida da própria Terra estão neste momento em vias de extinção, em vias de desaparecer. Não fosse esta obediência e o poder armado, os chefes militares, os exércitos terra, mar e ar, não tinham qualquer resultado, nem poderiam nunca os chefes dos grandes estados do mundo impor-se aos outros povos. Assim, graças a esta obediência, que é cega, estúpida, absurda, mas que efetivamente está aí a funcionar, é possível. E é graças a isso, infelizmente, a este crime, a esta obediência cega, a esta obediência que é criminosa, que é contra a nossa própria consciência, contra nós próprios, contra a vida, contra a nossa dignidade. Mas é graças a esta obediência cega que a vida, toda a vida humana e toda a vida, e a própria vida da Terra, estão hoje em vias de desaparecer. Desde o início do mundo, que existe do mundo do humano, que existe esta obediência aos grandes, aos chefes, aos militares, aos poderosos. Que seria de Erdogan na Turquia hoje, como falam as notícias da nossa atualidade? O que seria Erdogan na Turquia sem esta obediência cega aos militares, aos chefes militares? Que seria de Trump nos Estados Unidos, que ora manda sair os seus exércitos da Síria, ora manda entrar para lá, ora manda ficar, ora manda-os aguardar os poços de petróleo? Que seria de Trump nos Estados Unidos sem esta obediência cega? Que seria de Putin na Rússia
sem esta obediência cega? E que seria de Xi Jinping na China, República Popular da China, sem esta obediência cega? E por aí adiante. Eu estou a referir os nomes principais, mais sonantes e mais repetidos que as televisões, os canais de televisão, redes sociais, estão sempre a mostrar-nos e sempre a falar-nos e a intoxicar-nos com isto. Mas o que seria deles? Existiriam? Poderiam ser os criminosos que são, os criminosos institucionais que são? Mas os nossos olhos para que servem? Nós não vemos, nós não temos consciência, não temos noção. Somos assim tão infantis que não vemos. Nascemos, crescemos, reproduzimos-nos e morremos sem vermos esta realidade. Mas ela é uma realidade que está aí organizada para nos cegar. Todo o institucional existe para cegar os seres humanos, os nascidos de mulher. Portanto, a máxima fragilidade. E os povos. Todo o institucional, o religioso, o político, o económico, o político e o Estado. Todo o institucional existe como holofote. É um holofote, todo o institucional é um holofote. As igrejas, as religiões, os Estados, os grandes média com destaque para os canais de televisão, as redes sociais, as escolas, as universidades, todas. Até a própria família em que nascemos e crescemos. Tudo está aí a funcionar como um holofote direcionado aos nossos olhos. A estes de fora, do exterior, mas sobretudo aos de dentro, aos olhos da mente. É sobre os olhos da mente que todo o institucional está direcionado para lá e a ofuscá-lo como um holofote, a cegá-lo, para ele não ver a realidade. Só ver o que aos institucionais do poder interessa. O holofote é o contrário, é a negação da luz. Não é a luz, é a sua negação. E recordo-me a este propósito do bispo Oscar Romero de El Salvador, que foi assassinado, como sabemos, e que agora o institucional Vaticano, Igreja Católica Imperial de Roma, matou segunda vez ao canonizá-lo. Matou segunda vez ao canonizá-lo. O bispo Oscar Romero, em El Salvador, no tempo da guerrilha, da luta pela autonomia e independência, que provocou, assim, em números redondos, uns 70.000 mortos nos anos que durou. O bispo Oscar Romero percebeu este mecanismo dos institucionais. Não percebeu logo, percebeu mais no fim. Mais no fim, quando começou a contactar as vítimas e a escutá-las, a sair do seu paço episcopal, a viver à intempérie entre as vítimas e com elas. E então recordo das suas palavras que lhe valeram a morte. Ele proferiu-as num domingo, numa homilia, via rádio, e nessa mesma semana foi assassinado. Foi assassinado precisamente quando estava a celebrar a Eucaristia numa pequenina capela humilde de
de umas freiras de El Salvador, que também elas estavam mais com as vítimas do que e nada com os poderosos do país. E estas palavras são tremendas, valeram-lhe a morte, mas fazem pensar tanto em Jesus histórico. Diz assim: frente à ordem de matar seus irmãos, frente à ordem de matar seus irmãos, deve prevalecer a lei de Deus que afirma: não matarás. Ninguém deve descer a uma lei imoral. Em favor deste povo sofrido, cujos gritos sobem ao céu de maneira sempre mais numerosa, suplico-lhes, peço-lhes, ordeno-lhes, em nome de Deus, cesse a repressão. Sabem a quem dirige o bispo Oscar Romero estas palavras? Aos militares. Aos militares armados. Em nome deste povo sofrido, cujos gritos sobem ao céu, de maneira sempre mais numerosa, suplico-lhes, peço-lhes, ordeno-lhes, em nome de Deus, cesse a repressão. Não matem mais! Não matem mais. Poucos dias depois é assassinado por causa destas palavras. Está aqui o segredo. Esta é, no século XX, e Oscar Romero é do século XX, esta é do século XX, na segunda parte do século XX, a voz de Jesus histórico, do seu sopro. Também recordo as minhas próprias palavras, quando capelão militar em Mansoa, Guiné-Bissau, no dia 1 de janeiro de 1968, quando em plena homilia digo aos militares, com o meu comandante na frente, pergunto aos militares, se estávamos ali ao serviço da paz ou a fazer a guerra. E que para estarmos ao serviço da paz, tínhamos de respeitar o direito daquele povo africano à sua autonomia e independência política. E pergunto, estamos aqui para ajudar a tornar realidade este direito à autonomia e independência política ou para impedir? A pergunta é fatal. Pois bem, nessa mesma semana, eu sou avisado que ele tem de comunicar o comandante ao quartel-general que eu era um capelão politicamente subversivo, que estava ali a desestabilizar, a desmobilizar os soldados da guerra, porque defendia o direito daquele povo à sua autonomia e independência. E fui expulso. Fui expulso de capelão militar e dado pelo bispo castrense como padre irrecuperável. Estão a ver como são as coisas. Todo o institucional está aí para nos cegar. É um holofote. Todos os institucionais e os mais religiosos, os mais sagrados, piores. Os livros sagrados também são todos nessa linha. Para nos cegar. Para nos cegar. Temos de colocar-nos entre com as vítimas. E, colocados entre e com as vítimas, os nossos olhos interiores abrem-se à realidade. E então, em vez de obedecermos aos poderes, obedecemos à nossa própria consciência. Isso sim é dignidade e é ser humano. À nossa consciência devemos obedecer em última instância. Até já.